Mas então por que é que tantos portugueses escolheram o Brasil como destino de imigração ao longo da história? Durante muito tempo, o Brasil ofereceu oportunidades económicas atrativas nas áreas da produção do açúcar e café. Além disso, compartilhavam laços históricos profundos devido ao período colonial. Isso facilitava a migração entre os dois países, já que os portugueses não enfrentavam barreiras linguísticas ou culturais significativas ao se mudarem para o Brasil. A semelhança linguística e cultural entre Portugal e Brasil tornava a adaptação mais fácil para os imigrantes portugueses. Além disso, muitos portugueses viam o Brasil como uma extensão de sua própria cultura, o que facilitava a integração. Pesaram também os longos períodos de instabilidade política ou social que se viram em Portugal, relacionado com guerras, ditaduras e crises económicas. E o Brasil oferecia uma alternativa de estabilidade e oportunidade para os portugueses. Esses são alguns dos motivos que levaram muitos portugueses a escolherem o Brasil como destino de imigração ao longo dos séculos. A presença significativa da comunidade portuguesa no Brasil é um reflexo desses laços históricos, culturais e económicos duradouros entre os dois países. Mas muitos foram aqueles também que se renderam à beleza natural do Ceará, com suas praias, florestas tropicais e clima favorável, que se tornou um fator extremamente atrativo para os imigrantes portugueses que procuravam uma vida mais tranquila e ensolarada. Mas para isso acontecer, muito contribuiu um cearense que foi deputado, senador e ministro da Justiça no governo de Dom Pedro II, que implementou políticas de colonização e imigração visando povoar e desenvolver áreas menos povoadas do país, como o Nordeste. Essas políticas abriram caminho para a vinda de imigrantes, incluindo os portugueses, para a região do Ceará. José Martiniano de Alencar foi um dos grandes incentivadores da imigração portuguesa para o Ceará, na época em que foi presidente da província. Muitos imigrantes vieram diretamente para trabalhar na lavoura e outros ficaram na cidade. A época mais intensa da imigração açoriana para o Ceará aconteceu entre 1837 e 1838. Depois disso, os portugueses continuaram a vir para a província, mas em menor número. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a imigração também se acentuou. Muitas famílias enfrentavam a fome, passavam por dificuldades financeiras e sofriam com a falta de oportunidades. A vida para muitos imigrantes que chegavam ao Ceará se resumia ao trabalho. Muitos deles passavam anos sem retornar à terra natal. Para diminuir a saudade, manter as tradições, reunir e ajudar os patrícios, foi criada uma associação, a Sociedade Beneficente 12 de Fevereiro, fundada em fevereiro de 1872. Em 2015, a Sociedade Beneficente comemorou 143 anos de sua criação. Uma festa em que brasileiros e portugueses se confraternizaram. Nessa comemoração, eu conversei com portugueses e filhos de portugueses que me falaram de suas lembranças. Eu vim em 52, aqui cheguei em 10 de abril de 1952. O sucesso das panificadoras também permitiu a vinda dos familiares que ficaram em Portugal. Os filhos foram trazidos um a um para trabalhar com o pai nos negócios. Além da ajuda profissional, essa atitude ajudava a recompor os laços afetivos e familiares. Gavião de Penacho, bico pra cima, bico pra baixo, e mais acima, e mais abaixo, e vai pra dentro, e volta pra dentro. E as palminhas. Outra forma de lembrar de Portugal é ouvindo fado, um gênero musical que mais representa o espírito português. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre aiosa. A história dos imigrantes portugueses que chegaram ao Ceará
e aqui prosperaram nos seus negócios, formaram famílias e criaram laços, também faz parte da nossa história. Histórias de sucesso, histórias tristes e também felizes, histórias de vida, cada uma com nuances próprias e experiências únicas. Em cada imigrante, uma esperança de realização. A partir de então, de todos os imigrantes que rumaram ao Ceará, houve um que se destacou significativamente. Ele foi um dos principais empresários industriais do Estado, fundando uma das maiores e mais importantes empresas do ramo alimentício em todo o Brasil. Manuel Dias Branco, de seu nome, nasceu na cidade de Santa Catarina da Fonte do Bispo em 1836 e migrou para o Brasil ainda jovem, estabelecendo-se inicialmente na cidade de Fortaleza, no Ceará. Tudo começou em 1940. O empreendedor português Manuel Dias Branco, que deu nome à empresa, comercializava produtos artesanais em sua padaria na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. Em 1953, ele convidou seu filho, Ivens Dias Branco, para ingressar na sociedade. Com um perfil empreendedor e visionário, Ivens logo expandiu os negócios, transformando a pequena padaria em uma fábrica com produção em escala industrial. Gradativamente, a M. Dias Branco conquistou mais consumidores e ampliou suas instalações, até que em 1978 iniciou a transferência das atividades para sua nova sede na cidade de Eusébio, no Ceará. Enquanto Manuel Dias Branco manteve e expandiu o seu legado através da família, o mesmo não aconteceu com o também empresário português António José Cardoso, que hoje é apenas recordado pelo imponente e ousado edifício que construiu para a sua residência no início da década de 50. Com aparência antiga e degradada, a chamada Casa do Português tem por nome verdadeiro Vila Santo António, propriedade do comerciante português que possuía uma vasta riqueza aqui no Ceará. O casarão foi construído no ano de 1950 e ainda hoje serve como ponto de referência para quem mora pelas redondezas ou passa diariamente por perto. José Maria Cardoso tinha uma grande família e, por mais que os membros fossem se multiplicando, ele nunca conseguiu ocupar todos os cômodos da casa. Isso o entristecia e, para completar o desapontamento do velho português, um de seus filhos se suicidou pulando do alto do edifício. Para o comerciante, o sonho acabou ali e, após esse episódio, alegou os últimos pisos da casa para o empresário Paulo de Tarso, que instalou no local a boate portuguesa que funcionou durante alguns anos. Segundo a imprensa da época, a casa foi feita toda de concreto armado, possuindo 4 andares com subida de carro até ao teto. Nela foram gastos 29 mil sacas de cimento, 540 toneladas de ferro, 180 milhões de tijolos e 40 mil latas de cal. De facto, as linhas da Casa do Português são suntuosas para os padrões arquitetónicos e urbanísticos da época. A Casa do Português, uma construção que já virou referência no bairro Damas, no coração da capital cearense. E impossível mesmo é não percebê-la, seja pelos atuais 4 andares monumentais, pelos arcos equivalentes ou pela rampa lateral que permite tráfego de veículos por todos os pavimentos. Tudo isso, símbolo do poder aquisitivo ostentado pelo primeiro dono e idealizador do prédio, o comerciante português José Maria Cardoso. As obras para erguer a construção começaram no final da década de 40 e acabaram no dia 13 de junho de 1953, data de inauguração do casarão, que inicialmente foi batizado Vila Santo António, e a placa com esse nome continua lá até hoje. O prédio popularizou-se mesmo como Casa do Português, uma referência explícita ao seu proprietário. Mas se esta história teve um final triste, a próxima foi para lá de trágica. E manchou a reputação da comunidade portuguesa por terras cearenses. Estamos a poucos meses de se completarem 23 anos sobre aquela que foi considerada a chacina dos portugueses, o brutal assassinato de 6 empresários de Portugal em Fortaleza, que teve repercussão internacional e impressionou pela brutalidade do crime. Eles foram espancados e enterrados vivos em uma barraca na Praia do Futuro.
Eles haviam desembarcado no aeroporto internacional Pinto Martins na madrugada de 12 de agosto de 2001. Na ocasião, teriam dispensado os serviços do guia turístico e seguiram com o português Luís Miguel Militão, que já morava na capital cearense. A Polícia Federal começou a investigar o desaparecimento do grupo. No dia 24 de agosto, Luís Militão foi preso no estado do Maranhão e confessou ter contratado seguranças para matar os portugueses. Após um dos seguranças envolvidos no crime ter indicado o local, os corpos foram encontrados na barraca Vela Latina, na Praia do Futuro, onde foram assassinados. Nós estivemos lá e nos falaram que depois dessa tragédia, aquele lugar foi abandonado e continua praticamente inalterável desde então. As histórias tristes e trágicas encerram por aqui e prometemos mais leveza e boa disposição no próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Então, até lá!